Boa tarde a todas e todos. Nós chegamos aí à nossa nona conferência do terceiro colóquio Hannah Arendt, Diálogos Intempestivos, esse ano de modo virtual, né, em vista da pandemia, mas que a coisa está acontecendo e está acontecendo bem, graças a Deus. Deixa eu passar um aviso para vocês. No chat nós temos um link da editora Vicenza, que quem for lá e se inscrever, tá, vai ter acesso ao número e com ele poderá participar de um sorteio do livro, nosso livro que foi publicado pela editora Vicenza. O sorteio será na quinta-feira que vem. É só você procurar aí no chat, tem aí a editora Vicenza, tá? A editora Vicenza tem apoiado o nosso evento e a gente fica muito feliz com isso. Agradecer aqui muito a sua diretora, a Márcia, por isso. Hoje nós teremos como nossa conferencista a minha querida amiga Kathleen Luana de Oliveira. Eu tenho dito que eu quero bem a todos, e isso é verdade, mas a Kathleen, ela mora assim, bem no centro do coração, é uma amiga muito especial. Acho que não teve um evento que a gente não tenha ficado o tempo todo colado um ao outro, e depois dos eventos também. E eu gosto muito da Kathleen pelo caráter da Kathleen, pela pessoa da Kathleen e o tanto que eu aprendo com a Kathleen. Ela é maravilhosa, ela está entre essas pesquisadoras que a gente tem orgulho de conhecer, né? E eu amo amar a Kathleen, eu acho ela maravilhosa, adorei ler a tese dela, adoro ler os textos dela, é uma pessoa que eu sou muito, muito suspeito de falar, né, por uma série de situações, além de muito competente, de uma humildade, de uma serenidade muito humana, muito humana. Eu sou suspeito de falar e eu fico muito feliz de você ter aceito o convite de estar conosco hoje, minha querida. A Kathleen vai trabalhar para nós diálogos arendtianos e as impossibilidades do ser plural e do ser comum. Kathleen é pesquisadora associada da Universidade Estadual de Londrina, onde realiza estudos de pós-doutoramento na área de filosofia política, com o tema Cartografias do Ódio, uma análise das distinções entre ódio, violência, banalidade do mal no pensamento de Hannah Arendt, sob a supervisão da professora doutora Maria Cristina Miller. Ela é professora de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a do campus de Osório, graduada em Filosofia e Teologia, é doutora pela Faculdade ERT São Leopoldo, mestre em Teologia pela mesma instituição, especialista em História Contemporânea pela PUC e Interdisciplinaridade e Prática Pedagógica pela FURB de Santa Catarina. Em 2014, recebeu o Prêmio CAPES da tese na área de Filosofia e Teologia, submissão Teologia, por sua tese sobre os direitos humanos. É autora de Por uma Política da Convivência, Teologia e Direitos Humanos, Hannah Arendt, pela IFEB. É coorganizadora de diversos livros, além de autora de muitos capítulos e artigos que versam sobre os seguintes temas: Hannah Arendt, direitos humanos, violência, estudos de gênero, teologia feminista, ética e epistemologia. Minha querida, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, a palavra está com você. Olá, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, é alegria toda minha de estar junto aqui com vocês, né? Mesmo que, né, em termos arendtianos, a gente está presente, mas nem tanto. Né? A gente está compartilhando o mesmo tempo, mesmo, né, não exatamente o mesmo espaço, né, mas essa presença para se pensar a Arendt é fundamental. Né? E eu acho que todos, né, vocês aqui, amigos queridos, né, pessoas que gostam da Arendt, que querem entender e refletir sobre a Arendt, eu acho que é exatamente esse o movimento do pensamento, o movimento, né, filosófico propriamente dito, de buscar compreender o que está acontecendo. Né? Então, a alegria toda minha aqui de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões, alguns, né, pensamentos arendtianos aqui, né, porque às vezes a gente chega, sei lá, a gente lê tanto e às vezes a gente
não sabe mais aonde termina o eu, aonde começa a Arendt. E aí as coisas meio que se misturam, né? Então é interessante às vezes, né? Dar uma, né, assim, pensar mesmo sem corrimão, né? E fazer isso com a Arendt também é muito divertido, gente. Mas a alegria toda minha estar aqui, Ricardo. Acho que, né, vocês também moram muito, muito no meu coração. Eu acho que sempre é essa inspiração, assim, de estar junto e de pensar com a Arendt junto, né? Então, ela é uma desculpa que nos reúne, é uma desculpa que nos une, né? Então, sempre juntos, né? Então, meus queridos, minhas queridas, hoje, assim, eu pensei em elaborar, assim, né, na verdade, talvez não seguir um texto tão sério, não tão academicista como eu estou mais acostumada a fazer. Eu falei, não, já que é, né, vamos falar com o Arendt, vamos realmente ousar um pouquinho, né? E a proposta da minha reflexão, ela vem, assim, de algumas experiências, especialmente assim, de um curso que eu realizei junto com a Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul, a UERGS, e também de um seminário que eu fiz sobre Arendt lá em Havana. E aí, as reflexões que eu vou elaborar hoje são desses momentos, assim, que são as mesmas perguntas que às vezes vêm, batem, e a gente percebe, assim, que às vezes a gente acha que a Arendt é tranquila de compreender, ou mesmo assim, não, ela vai fluindo e de repente a gente vê, poxa, não, aqui não foi. Então, são dois momentos assim que me tocaram muito, né, forte, especialmente lá em Havana, que lá em Havana, quando isso foi 2015, eu trabalhei o texto sobre violência, trabalhei assim, né, as perspectivas sobre política e tal. E foi muito difícil falar de Arendt, foi complicado falar de Arendt porque ela não parecia algo palpável para aquele contexto, para aquela realidade, ou mesmo para discussão política, assim, né? Claro que talvez a gente está realmente marcadamente, né, talvez de uma forma muito presente a lógica marxista para se pensar política, mas não era só isso. Parecia que em Arendt faltava algo a ser dito ali. Mas é exatamente o algo a ser dito que é o que a Arendt quer que a gente faça. Ela não vai dar respostas prontas, caminhos prontos. E aí as pessoas às vezes olham, leem os textos e parece que falta uma receita, né, que indique justamente os caminhos a serem seguidos pela política ou pela o que a gente faz, né? E agora? Para onde vamos? Né? E agora, José, para onde vamos? E aí a Arendt é justamente isso, ela se recusa e é uma autora assim que não se enquadra em nenhuma caixinha que nós temos, assim, né, seja né, dos mais liberais ou dos mais esquerdistas, ela não encaixa. Ela pode até ser assim simpática em algumas tendências, mas ela não encaixa, e esse não encaixar que acaba sendo sempre o desafio para todo leitor, estudioso de Arendt. Então, eu preparei aqui rapidamente uns rabiscos. Vou compartilhar aqui com vocês. Dá para enxergar assim, tranquilo? Sim? Tá, se vocês não estão enxergando, me digam. Ok, tá dando sim. Ok. Ah, tá bem enquadrado, que às vezes fica meio fora, né? Então, quando o Ricardo falou assim, me manda um meu titular, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tem tanta coisa a ser dita na área. Então, e aqui o que eu trago justamente são fragmentos das possibilidades e impossibilidades do ser plural e do ser comum. Porque, claro, ser plural e ser comum são centrais para pensar política, para pensar o mundo, para pensar as relações que nós estabelecemos, ou mesmo, né, as construções críticas da Arendt acerca da violência. E quando a gente, às vezes, faz uma primeira leitura, de certa forma, a gente pode perceber, às vezes, muito positivamente a Arendt. E com o passar do tempo, a gente vai se dando conta que essa palavra possibilidade, ela não é garantia de nada. Nada está garantido. Mesmo que a gente se reúna, que a gente pensa, que a gente age em conjunto, não significa que ali vá, de fato,
acontecer realmente uma política qualificada em termos da pluralidade. Então, a primeira coisa que eu acho que eu pensei com esse título é de levar um pouco a sério essa questão da possibilidade das coisas, a possibilidade dos encontros, a possibilidade que surge quando seres, né, singulares se encontram e tentam, de certa forma, agir em conjunto, né? Só que essa possibilidade, de novo, né, o fato da gente estar junto não significa que ali não vá surgir nenhuma violência, ou automaticamente a política vai acontecer em termos maravilhosos, porque não vai, né? Porque essa questão do possível realmente é algo que eu acho que em Arendt a gente tem que talvez ter um olhar não tão otimista, mas também não pessimista necessariamente, né? Mas o possível pode ser, algo imprevisível. De fato, é isso. A ação, ela tem essa característica da imprevisibilidade e a possibilidade traz isso muito presente. Então, esse título, justamente, eu pensei, assim, para pensar aqui com vocês, né, que, na verdade, eu vou trazer alguns fragmentos de pensamento aqui, né, algumas reflexões, nada muito definitivo, o texto ainda não está exatamente pronto, né. Por que eu coloquei essa questão da impossibilidade do ser plural e do ser comum? Porque essas questões, assim, toda vez que a gente lida com Arendt, a partir do nosso contexto, há sim estranhamentos. E se não tem estranhamento, significa que alguma coisa talvez não está sendo lida, né, arendtianamente, né? Então ela causa sim um estranhamento dessa questão da pluralidade e do comum, porque não se encaixa nem nas nossas teorias mais bonitas de comunitarismo, nem nas teorias mais atuais de pluralidade ou identitarismo. Então, há sim uma dificuldade muito grande da gente se debruçar em Arendt e propor diálogos contextuais. Afinal de contas, a gente tem um topos e um locus diferente. Nós temos, né, lugares, né, tempos, um tempo e um lugar distinto daquilo que a Arendt pensou, né, e daquilo que ela se propôs a compreender. E a nossa experiência com o poder econômico, ela é tão determinante, ela é tão forte, que ela vai, sim, engolindo todas as outras dimensões da vida, né? A gente acaba, quando vai ler Arendt vai ter outras perspectivas, né? E para a gente, o econômico, ele bate pesado, ele aniquila justamente a política, ou ele domina qualquer possibilidade da política, que o econômico, ele altera, assim, a nossa experiência de mundo. Da mesma forma como a gente vai ler Arendt, a gente não tem exatamente aquela experiência do Estado forte que ela viveu e testemunhou e fugiu e lutou contra e denunciou como um Estado, né, do totalitarismo. A gente tem mais a experiência de um Estado fraco, um Estado que não dá conta justamente daquilo que a gente idealiza nas nossas teorias, né? Então, há, sim, de novo, um estranhamento aqui quando a gente lê Arendt, né, pensando esse Estado realmente, né, forte e totalitário, e o nosso Estado, nesse sentido, ele é um Estado, então, mais fraco. Né? É também complicado pensar Arendt porque a gente tem heranças teóricas, especialmente quando a gente fala de luta e de violência, que são distintas do que a própria Arendt propõe, né? Ou basicamente, né, como é que a gente se organiza em movimentos, como é que a gente se organiza em grupos, como é que a gente elabora, então, caminhos, estratégias, e mesmo, né, ou tem que ter uma consciência coletiva, temos que ter uma consciência de classe, temos que ter uma consciência de si, e aí, a partir disso, nós podemos, então, nos organizarmos e lutarmos realmente pelas transformações sociais, né? E é engraçado porque se a gente sai desse eixo de interpretação de lutas e organizações sociais, é difícil justamente pensar a área quando ela propõe essa relação do comum e do plural, porque não se encaixa exatamente nisso ou só nisso. E aí, assim, uma assimetria de se entender processos justamente de se pensar o nosso lugar e de propor também transformações desse lugar. Né? Então, a Arendt não se encaixa nisso porque as nossas heranças teóricas são outras. Né? E, no momento, é difícil pensar a Arendt porque a gente está num contexto que está reivindicando justamente aquilo que a gente talvez tenha chamado assim, de lutas identitárias. Lutas que pegaram, então, aspectos
da nossa violência histórica estrutural, e a partir disso a reivindicação de sujeitos, né, de pessoas que justamente vão tentar lutar contra esses processos de violência históricas e vão tentar lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar, né, e seu direito à fala, o seu direito à ocupação, né, o seu direito a estar presente. E essas lutas identitárias, elas acabam também sendo conflituosas com o pensamento arendtiano, porque a gente parece que perde um pouco, sim, a dimensão daquilo que a Arendt fala de política. E aí há quase uma segregação, uma separação daquilo que ela vai entender como comum, né? E em lutas identitárias eu penso exatamente assim, essas lutas tanto, né, contra o sexismo, o machismo, contra o racismo e tantas outras lutas que nós temos que são legítimas, claro que são, mas as formas como elas são compreendidas, as formas como elas são apresentadas, muitas vezes talvez não funcionar exatamente naquilo que a Arendt escreveu, quando ela escreveu aquele texto, né, contra as feministas da época dela, criticando essa questão da separação do comum, né, que tu acaba lutando contra as violências e chega uma hora que tu não sabe mais o que fazer com as pessoas ou os grupos que cometem a violência, né. Então, brincando aqui, né, então, pensando num sentido assim, luta contra o machismo, a gente luta contra o machismo, mas a gente não sabe o que fazer com os machistas, porque eles vão continuar presentes, eles vão continuar nesse mundo, e a gente não consegue lidar justamente com os sujeitos que vão, né, perpetuando os processos da violência. E aí fica uma separação, fica até uma certa solidão na luta exatamente pela dignidade da vida, né, uma vida sem violência. E tem uma outra complicação para a gente falar de Arendt, pensar em Arendt, que é exatamente aquilo que ela vai discutir acerca da violência. E o que a gente tem visto é justamente, às vezes, uma Arendt que fica muito popular, que fica muito utilizada nos nossos contextos, né? Só que sempre ela aparece numa explicação do nosso contexto em analogia com o contexto dela. Ou seja, para a gente explicar o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, no Brasil, a gente acaba sempre se remetendo ao totalitarismo, à Segunda Guerra, ao Holocausto, como o paradigma para a gente pensar o nosso local. E a analogia, ela também não se encaixa 100%. Então, aquilo que a Arendt se propõe, quando ela analisa o que está acontecendo no contexto dela, tentando apostar na política, né, ainda vale a pena, tentando explicar os processos, né, entender, né, compreender a violência. Quando a gente só faz um processo de analogia, a gente perde exatamente o movimento que a Arendt faz para tentar compreender. E a gente acaba só fazendo comparações que acabam, às vezes, sendo muito superficiais, né? E também não dando conta realmente de explicar o que está acontecendo. E exatamente essa pergunta que eu acho que eu faço né, com a Arendt. Não na Arendt nesse momento, né, não nela, mas com ela. Perguntar, né, o que está acontecendo, né? A Arendt me ajuda a compreender o que está acontecendo, porque não dá. É muita coisa, são tantas estruturas, raízes e heranças e processos violentos e a falência da nossa política de um determinado jeito que parece que nos faltam realmente conceitos para a gente entender o que está acontecendo. Parece que realmente a nossa herança, seja, né, na área da filosofia ou mesmo em outras áreas, não dá conta de explicar o que está acontecendo. Mas esse é um movimento que a gente tem que sempre realizar, né? Assim, com Arendt, buscar realmente entender, né, a atividade do pensamento como algo sempre em movimento, né? Algo que não pode ser simplesmente uma aplicação de conceitos sobre a nossa realidade. E aí, com ela, a gente não acha respostas definitivas, a gente acha talvez fundamentos, a gente acha direções, a gente acha uma bússola, né, sobre coisas que não dá para abrir mão. Né? Então, são coisas assim preciosas, né, que ela traz, que ela carrega, analisando todo um processo histórico, analisando várias tradições,
e ela traz algumas indicações de algo que talvez a gente, né, não em analogia, mas como algo que nos motiva a pensar sobre o que está acontecendo. Uma dessas, né, preciosidades, então, é que, de fato, né, que política ainda vale a pena, né, de que pensar sobre política, apostar na política vale a pena. Por quê? Porque a gente está falando de liberdade. Claro que para a gente, de novo, no contexto latino-americano, falar de liberdade não é exatamente uma experiência realizada, né? A gente ainda está na busca por essa liberdade, a gente talvez sonha mais com ela, né? E ela diz, né, ela até brinca quando ela vai discutir liberdade. Liberdade é uma coisa difícil de se definir, até porque a gente, às vezes, vai conseguir muito mais entendê-la como acontecimento do que propriamente como conceito. Mas o que a gente mais sente é exatamente a ausência da liberdade, seja nos processos de plena exploração, os processos de plena aniquilação que nós vivenciamos, ou também seja nas cooptações do conceito liberdade, que a própria Arendt também já denuncia, né? Essa liberdade tornada como um estado de privativo, né? O eu que tem liberdade, essa esfera moral, essa privatização do conceito de liberdade como se fosse, né, um atributo individual. Então, entender liberdade é justamente isso que ela vai fazendo, né? Ela vai varrendo vários conceitos, várias apropriações, várias conceitos que acabam, então, afunilando ou tirando a diversidade da própria palavra. Né? Então, eu acho que em Arendt ela traz isso, a gente ser vigilante com os conceitos e entendê-los dentro dessa dinâmica de disputa também. Né? Então, se política vale a pena, liberdade é algo que também nós precisamos discutir e entendê-la como essencial, né? Como algo talvez que a gente ainda não experimente em sua totalidade, mas algo a ser um fundamento, né, vamos dizer assim, né, um fundamento do que a gente almeja, do que a gente deseja, né, os nossos desejos por liberdade. Outra noção que em Arendt acho que também não dá para abrir mão, assim, que é justamente a ideia da violência. Claro, a Arendt vai estar discutindo, debatendo essa violência em termos, né, de Estado, essa macroviolência, né, não a microviolência que também nos incomoda tanto, né, então não é tanto a preocupação dela essa violência que não seja, né, essa intersubjetiva, né, essa violência intersubjetiva, mas é interessante uma noção assim central que eu trago aqui para a gente pensar junto, é exatamente que enquanto a gente não tem política, o que acaba prevalecendo são os processos violentos. E a violência nos impede de agir. A violência é aquela que nos rouba a presença, nos rouba a voz, nos rouba a visibilidade. E a violência, ela tem esse mecanismo de impossibilitar com que a gente comece de novo. Então, a violência é sempre aquela que nos torna, na verdade, refém de uma ação primária, né, ou de uma atitude primária, e a gente fica sempre reagindo àquilo. Então, de certa forma, assim, se a gente conseguisse analisar o que está acontecendo, nós estamos exatamente num processo de não conseguir agir, porque a gente está reagindo àquilo que fizeram com a gente. E nós não conseguimos romper esses ciclos históricos e constantes e processos de violência que se atualizam, né? Isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente elabora teorias de explicação da violência e essa violência ela é histórica e a gente não dá conta de acompanhar a atualização exatamente da violência, os mecanismos atuais e renovados da violência. Porque a gente insiste muitas vezes em estratégias de luta que são antigas, né? Elas ainda valem, com certeza, e podem ser, né, reavivadas, mas parece que a gente está mais imobilizado exatamente, né, por essa situação de reação a ela. Então, pensar com Arendt, né, que a política ainda vale a pena, nessa aposta pela liberdade, de entender realmente a liberdade, e de entender que a violência ela nos impede de agir, né, ela traz a impossibilidade de reagir, porque a gente fica reagindo, né? Então, é algo interessante para a gente conseguir exatamente fazer o movimento de tentar compreender o que está acontecendo. Mas, assim, centralmente, o que eu queria pensar hoje com vocês
é exatamente o problema daquilo que a gente chama, eu vou chamar aqui problema do sujeito e o problema da coletividade. Porque, assim, toda vez que a gente fala de política, a gente está falando dos sujeitos, a gente está falando dos indivíduos também, ou a gente está falando, né, das pessoas. E aí, toda vez que a gente elabora teorias ou mesmo explicações desses sujeitos, ainda assim parece uma coisa muito estagnada, uma coisa muito fixa. E a mesma coisa acontece com a ideia de coletividade, né? Fica também uma coisa muito fixa, às vezes até muito moralista, muito moral, quase caindo a perspectivas bastante religiosas, né? E aí a gente não consegue pensar exatamente o sujeito e a coletividade, porque a gente tem heranças muito fixas acerca dessas duas coisas. E por que isso é importante? Porque exatamente a ideia do ser plural, do ser singular e a ideia do ser comum, elas desagam exatamente em como nós estamos presentes nesse mundo e como nós conseguimos imaginar formas de agir nesse mundo. Então, como ser, estar presente e como agir, né, e como ser em comum, estar em comum, como essas coisas funcionam no pensamento diário. E é isso que é difícil também de ler Arendt, porque as pessoas vão, às vezes, olhar Arendt com uma ideia de sujeito muito fechada, ou uma ideia de coletividade muito fechada, ou mesmo muito utópica, né, que seja, mas entender que sujeito e coletividade são importantes da gente, talvez, desconstruir e tentar perguntar para Arendt, né, e agora? Como fazemos, ou o que é possível, ou o que está difícil de pensar exatamente pelo excesso de teorias ou pelo excesso de herança que nós temos, que nos impossibilita de pensar sujeito e coletividade. Então, trago aqui uma imagem de um quadrinho, quando eu fui para o Equador, né? Comprei vários quadrinhos de arte de rua, assim. Esse é Protesta, né? Que tem a ver, né? O protesto. E tinha várias imagens nesse mesmo jeito, nessa mesma força, nessa mesma vibração. E essa imagem acho que traz muito assim talvez a nossa condição de latino-americanos. Um protesto numa sensação de grito, de raiva, de indignação, ou mesmo uma sensação de impotência frente aos acontecimentos, né? Ser latino-americano, ser latina-americana, acaba nos colocando numa condição de clamor, né, e de protesto permanente. E se a gente não está nessa condição, se a gente não se encontra nessa situação, a gente está numa situação de aceitação, de passividade, né, mas isso nem sempre é assim. Mas essas estruturas históricas que tanto nos silenciaram, que tanto nos oprimiram e que são difíceis de desconstruir porque elas parecem que já estão dentro, né, da nossa pele, né, cravadas na nossa pele. E esse clamor, né, muito é diferente também da realidade arendtiana, porque para a gente as coisas históricas têm essa característica mais de permanência. E analisar isso, assim, isso faz parte da gente. A violência está dentro das nossas estruturas de um jeito que é muito difícil não naturalizá-las. E aí olhar para o nosso contexto em termos arendtianos é também questionar todos os discursos de naturalização daquilo que nos acontece. Então eu trago essa imagem aqui para vocês. Então, em termos centrais aqui, o ser comum e o ser plural. Qual digamos assim, eu vou trazer aqui rapidamente, né, esse eixo central aqui. Em Arendt, a gente poderia assim, pensar que existe a dimensão do koinon e a dimensão do idiom. Né? O koinon, o comum, e o idiom, então, o próprio. É engraçado sempre pensar nessas duas palavrinhas que elas acabam sempre... historicamente, a gente consegue perceber sempre uma vitória de um sobre o outro, né? De uma palavra sobre a outra,
E os danos que isso acarretam são gigantescos, né? Se a gente pensa o koinon, o comum, ele é fundamental, ele é necessário, ele faz parte da esfera pública, ele é o comum, ele é, né, o espaço que está entre nós, mas, ao mesmo tempo, se há uma prevalência do koinon, do comum, ele pode sim atropelar e aniquilar, massificar as identidades, as propriedades, né? Propriedade não é uma palavra muito boa, né? Mas os próprios, né? Os singulares é melhor, né? As pessoas, a singularidade das pessoas. Então, se de um lado a gente, né, requer para pensar política, exatamente, enxergar o koinon, enxergar o comum, de outro lado, se esse comum ele abafa, ele se padroniza, ele se torna algo estagnado, ele sim pode se tornar uma grande ameaça para as singularidades. De outro lado, a gente também vive, assim, de determinada forma, um imperativo do idiom, né? Um imperativo dos idiotas aqui, para brincar com as palavras que a própria Arendt coloca, né? O imperativo, então, o mundo dos idiotas, aqueles que pensam unicamente a partir de si, a partir da sua própria singularidade, a partir das suas necessidades, e não conseguem ter a dimensão do mundo comum. Então, o idiom colocado sobre o comum também pode aniquilar esse comum e acaba sendo uma determinação das vidas privadas sobre todos, né? E essa relação, então, ela é complicada de se pensar, porque volta e meia a gente escreve nos nossos textos sonhos com um comum, né? Nós temos que ter uma consciência desse comum, olha como nós dividimos esse mundo, e ao mesmo tempo, tá, mas como é que a gente estipula, debate esse comum, se esse comum acaba sendo, de novo, algo fora, algo estático, algo padronizado. E, no fundo, esse comum também, especialmente a gente sente isso, ele é imaginado por algumas pessoas. Ele não é imaginado em discussão com a pluralidade de pessoas. O comum projetado, mesmo aqui pensando nas teorias de Estado, né, são teorias que acabam sempre privilegiando alguns contra outros, né, ou poucos contra muitos. E esse comum é sempre resultado, então, de cabeças pensantes que não, de fato, entendem esse comum como resultado de um espaço compartilhado, mas um espaço que eles acabam imaginando como ideal, como o melhor, ou como o mais funcional, como o mais seguro, como o mais rico, né, em termos de riqueza, né, o mais próspero, ou mesmo o mais sentimental também. Às vezes as pessoas projetam esse comum em termos de a gente não ser egoísta, né? A gente tem que ser muito altruísta, né? Então as pessoas acabam projetando isso em termos morais também, num resquício das heranças cristãs. E, né, então esse idiom sobre o comum aniquila o comum, e o koinon sobre o idiom acaba também aniquilando o idiom. E aí, como essas coisas vão funcionar para a área? Porque as duas coisas têm que funcionar ao mesmo tempo, né? A gente tem que estabelecer um mundo comum, porque a gente habita esse mundo, a gente compartilha esse mundo, e a gente tem que, então, né, estar entre, e esse entre, ele não pode ser padronizado, ele sempre vai ser em constante diálogo. Esse comum é muito frágil, ele é muito instável, ele não é exatamente permanente, ele pode ser resultado de um certo momento, depois ele pode ser transformado, mas ele não é algo assim tão sólido como as nossas teorias políticas, as nossas teorias de Estado gostariam que ele fosse, né? E ao mesmo tempo, o idiom que a gente sente, a gente vive num mundo da reclamação das identidades, de reivindicação dos espaços, de reconhecimento de singularidades que foram massacradas historicamente, né? De essa singularidade que não pode ser diluída. Ela quer ter o seu lugar, ela quer ter a sua presença vista e a sua voz ouvida, mas, ao mesmo tempo, essa singularidade também não consegue estar, né, funcionando no entre, compartilhando o mundo, porque todas as singularidades ameaçadas têm medo justamente do mundo,
porque o mundo, aquilo que está aí, né, não o mundo arendtiano, é aquilo que mata. Então há uma luta constante, uma guerra, e aí a gente acaba tendo uma experiência de comum, mas que não é para todos, e isso acaba não sendo política no sentido arendtiano. E ao mesmo tempo a gente tem, além dessa reivindicação das singularidades, a gente tem outras singularidades que querem então se impor sobre outras e determinar o que vale para todos. E aí a gente tem esse conflito entre o comum e o próprio, entre o comum e as singularidades. Só que ao mesmo tempo, em Arendt, a singularidade, ela tem que estar presente, ela tem que ser vista e ouvida, ela não pode ser diluída, e esse comum também não pode ser genérico, não pode ser padronizado, não pode ser massificado. E aí é que tá, né? Como a gente pensa política em Arendt tendo essa dimensão do comum e do próprio, né? Então é um desafio constante. Então, e aí é que eu acho que tem uma dificuldade de pensar em Arendt, porque, né, dialogar com ela, porque não dá para entender nem comunidade e nem identidade, né, singularidade, como uma coisa fixa, como uma coisa permanente. O próprio ser plural não é algo o tempo inteiro que se transforma, que no encontro com outras pessoas também se ressignifica, se constrói, se percebe, né? Não existe essa possibilidade de pensar um próprio que seja de fato pronto, acabado, né? Que a gente nasceu assim, que a gente vai morrer desse jeito, né? Não é complexo de Gabriela, né? Não. E ao mesmo tempo também não dá para pensar em comunidade fixa. Ah, nós estamos aqui reunidos juntos, beleza, resolveu o problema, não, né? Então não tem essa fixidez em termos teóricos e mesmo realizáveis, né, na área. Então, seguindo a compreensão arendtiana de política, né, como singularidades que aparecem em público, que são livres para agirem em concerto, o desafio é visualizado de que a pluralidade é irredutível. Ou seja, a gente não pode abrir mão da pluralidade em nenhum momento. Só que entender essa pluralidade também não dá para colocá-la num conceito fixo, como se a gente conseguisse realmente dar conta da pluralidade. Talvez, assim, tentando trazer um exemplo, assim, só para problematizar, né? Estava participando agora de um evento para discussão, né, acerca das mulheres negras, acerca da luta, da ocupação do espaço, da luta pela voz e pela presença no nosso espaço. E é muito, assim, irônico analisar que os discursos eles reivindicam o reconhecimento da pluralidade, porém é uma pluralidade que acaba sendo padronizada. E aí a gente brincando aqui no Sul, né, que o plural que se aceita e que se percebe em termos de luta das mulheres negras, às vezes vai ser um ideal muito da mulher que a gente tem aqui no imaginário da mulher negra baiana, inclusive, né, que ocupa, que fala, que se impõe. E aí todas as outras mulheres negras que não se encaixam dentro desse padrão da pluralidade acabam ficando de fora porque elas não conseguem fazer esse movimento da ocupação do espaço e de se colocarem presentes no mundo comum, né? E isso, por quê? Porque falta um processo de construção, porque isso é a vitória do racismo sobre a gente, quando o racismo ou mesmo o machismo rouba o quem você é. E esses processos de violência realizam de uma forma maravilhosa, eles roubam o quem. E a luta oposta é exatamente a restituição, a reconstrução do quem. Só que aí é que está, mesmo na luta, mesmo na proposição do enfrentamento a essas violências, a noção de pluralidade acaba sendo restringida, acaba sendo idealizada, acaba sendo colocada em paradigmas, em processos, em estratégias de luta, que não é para todo mundo de novo, né? Ou seja, a gente não consegue dar conta da pluralidade da pluralidade. E aí a gente acaba de novo caindo em estagnações, em fixidez, né? Coisas fixas que acabam, então, delimitando e sempre colocando que tipo de pessoa ou que tipo de pessoas conseguem realmente estar juntas umas com as outras. Então, mesmo agindo em concerto, a pluralidade e as singularidades permanecem.
E isso é muito forte em Arendt mesmo, né? A gente agindo junto não significa que a minha pluralidade vai ser diluída e nem a minha singularidade vai ser diluída. Ela permanece, mas não necessariamente permanece de uma forma fixa, ela permanece em movimento, ela permanece se modificando, se alterando, se encontrando, se percebendo. Então, essa pluralidade e singularidade não estão necessariamente como um pressuposto da ação em concerto, mas elas são algo que acontece na ação em concerto. A pluralidade e a singularidade acontecendo exatamente quando a gente consegue aparecer uns para os outros, né, por meio de palavras e ações, e aí a gente não se dilui, a gente está acontecendo nesse momento, especialmente político, né, e não desaparece, não é massificado nesses movimentos políticos. Aí, e então, né, pensando no próprio, é interessante, né, porque o próprio, né, as singularidades plurais que dialogam, que agem, que narram-se. O próprio, para a gente pensar, né, o singular aqui, né, a gente precisa de um movimento que é a narrativa de si, né, o compartilhamento de biografias. Para o próprio acontecer, não é na lógica neoliberal, nem na lógica liberal, muito menos na lógica comercial que a gente às vezes vive nesse momento, no qual a minha diferença é transformada em mercadoria, vendida, apropriada, tornada discurso, ou até mesmo objeto de campanha política, né, de partidária. O singular para Arendt, que é diferente, que é plural o tempo inteiro, ele vai acontecendo no processo do diálogo, da ação e da narrativa. Essa narrativa que é o espaço no qual, então, a gente pode narrar-se, contar sobre si, sobre esse quem e essas relações que foram acontecidas no mundo, né? Então, a importância da narrativa de si, do compartilhamento das biografias, acabam, então, sempre nos colocando que a noção de uma identidade, ela não pode ser fixa. Essa identidade, ela não é fixa. Ela é sempre numa relação. Ela acontece numa relação. E eu vou me percebendo, me constituindo enquanto eu, na minha diferença, na minha singularidade, sempre num processo, então, de encontro. Claro que existe, sim, a questão do mundo privado, existe essa dimensão que a Arendt até coloca, né? Tem coisas que não devem, nem precisam ser levadas a público, né? Nem tudo convém ser levado a público, porque senão essa exposição de si, né, a gente fica refém, inclusive, dos discursos, das coisas, né, públicas, então nem tudo convém ser levado a público. Tem coisas que vão ser, sim, colocadas no mundo privado. Mas, quando a gente fala dessa noção de constituir-se enquanto um quem, isso sim se dá num processo público, num processo político, no encontro das singularidades, que são plurais. E elas se tornam sempre mais plurais e mais cambiantes, né? Mais em transformação. Claro, né? Riscos dessas singularidades é sempre a gente cair nesses riscos que a gente tem percebido cada vez mais, né? De singularidades que se colocam na destruição da pluralidade, que são singularidades que padronizam-se na sua perspectiva de mundo, na sua diferença, e também querem impor essa diferença, e quem não cabe nessa singularidade, então vira discurso e alvo, né, de destruição, inclusive. E nesse caso, essa singularidade, ela acaba sendo, então, violenta e acaba desconstituindo totalmente o espaço político. De outra forma, também, a singularidade, ela entra em oposição ao comum, na medida com que ela se apropria desse comum, quer tornar ele privado, ou então só à mercê das suas próprias necessidades. Então, há sim singularidades, e a gente experimenta isso todos os dias, né? De pessoas que se apropriam daquilo que deveria ser comum e acabam, então, colocando uma lógica ali que as pessoas todas têm que se adequar àquela lógica privada. E é difícil reconstituir, né, algo comum naquilo que foi apropriado e destituído do seu caráter comum. E também aqui há, sim,
a desconstituição da noção política em Arendt. Então, aqui trazendo, né, a ideia da Arendt, aqui, a entrevista que ela dá em 64, né, que é interessante isso, porque dá debate pra caramba essa frase dela, né, quando nos atacam como judeus, temos que nos defendermos, né, como judeus. Que aqui, por mais difícil que seja, né, naquilo que tu é atacado ou atacada, ou aquilo que a violência acaba operando para a desconstituição, para o aniquilamento, é ali que vai ocorrer um movimento justamente de reivindicação, de busca pela presença, de busca pela afirmação do si, né? Desse eu, né? Mas desse eu em movimento, dessa minha singularidade. Só que, assim, não dá para analisar essa frase da Arendt no contexto de plano individual. Quando ela está dizendo isso, ela está dizendo no sentido coletivo, ela está dizendo isso não como apenas uma propriedade individual, né, algo específico dela, mas algo que ela compartilha com outras pessoas, e é exatamente isso que ela compartilha com outras pessoas que se torna uma justificativa da violência. Né? A instrumentalização da violência, ela se opera exatamente na identidade, né, de ser judia, né, no caso da Arendt, e para a gente também acontecem outros critérios, né? São características próprias, são características singulares que são tornadas justificativas para o acontecimento da violência. E é exatamente, então, ali que a gente tem que se defender. Só que essa defesa não é só para resolver a individualidade, mas é algo que, de novo, não é só uma reação ao que fizeram, ao que fazem, mas é numa lógica de buscar uma reconstituição, de fato, do comum da política, o que é algo bem difícil de se fazer. Porque quando tu é alvo da violência, quando tu sofre a violência, reações mais comuns são ou da raiva, do ódio, ou mesmo do fechamento, né? Quando a gente sofre violência por uma característica, por uma coisa singular nossa, é muito comum as pessoas ou se fecharem, justamente, né? Se isolarem, se silenciarem, ou então há uma sensação de revolta muito grande, né? E aí a gente fica sempre refém da própria violência, né? A gente fica refém com o que fizeram da gente. Então, mais uma citação da Arendt, né? Toda vez, né, que falamos de coisas que podem ser experimentadas na privatividade ou na intimidade, trazendo-as para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade que, a despeito de sua intensidade, elas jamais poderiam ter sido antes. A presença dos outros que vêm, o que vemos, ouvem e o que ouvimos, garantem-nos a realidade do mundo e de nós mesmos. Pensando aqui com Arendt, é exatamente isso, né? A gente se garante não por si só, não se percebendo unicamente num processo solitário, mas nesse encontro com outras e outras pessoas, né? Com outras pessoas. Então, ser visto, ser vista, ser ouvida é algo fundamental para que a gente realmente entenda-se na própria singularidade, ocupando um lugar nesse mundo. Ou seja, é de fato a presença das pessoas, né? Essa presença compartilhada que vai constituindo, sim, as singularidades. E não uma sobre a outra, e não uma sem escutar a outra, sem ver a outra. Então, por mais que às vezes a gente não goste, né, ouvir e ver, né, ser vista e ser ouvida, faz parte, inclusive, da constituição de si e da possibilidade das relações políticas. Então, pensando aqui rapidamente o comum, né? O comum também é complicado de se pensar, né? Ou pensar a comunidade em Arendt, porque Arendt vai muito além das interpretações institucionais, liberais, em termos jurídicos, em termos consensuais ou em termos comunicativos. É engraçado porque essas inúmeras teorias a gente encontra o tempo inteiro, inclusive das pessoas, né, dialogando com Arendt, mas buscando uma comunidade institucional, uma comunidade meramente liberal,
uma constituição, né, jurídica, inclusive, né, em termos, nós precisamos da lei, e essa lei vai manter a coesão social, ou em termos de consenso, vamos sim manter um consenso, todo mundo chegar à mesma resposta, ou mesmo na relação comunicativa aqui, né, como se isso fosse muito possível. Então, mas a Arendt vai muito além de qualquer uma dessas teorias, e eu acho que isso complica muito a nossa vida enquanto arendtianos e arendtianas, né? A potência da pluralidade é o desafio do ser juntos, em meio a uma política que é edificada em termos de biopolítica, de privatização dos espaços públicos, da limpeza democrática, isto é, os indivíduos não reconhecidos como pertencentes como cidadãos de fato, né? Política que fomenta o racismo e o ódio. É interessante, então, pensar que o ser juntos para Arendt não se enquadra dentro de mecanismos previamente prontos ou previamente estipulados que vão funcionar. Não é tipo um equipamento que tu liga, um controle remoto, liga, está funcionando perfeitamente. Não, não vai, porque nesse ser juntos em Arendt tem o conflito, tem a diferença, tem o debate, tem o pensar. Não tem simplesmente só pelo fato da gente estar juntos que a política basicamente vai acontecer em termos como a gente idealiza ela. O ser juntos vai movimentando, vai tornando a política um acontecimento, mas esse ser juntos não é algo tão fácil de acontecer e também não é muito fácil de manter. E até porque o ser juntos é complicado de ser pensado, porque a gente está muito dentro, então, da lógica da biopolítica, né, da privatização plena, inclusive dos nossos corpos, dos nossos desejos, da nossa intimidade, que é difícil exatamente pensar o ser juntos. Claro, também, né, o comum, existe toda uma lógica de que o comum foi apropriado, pensando aqui também, por toda uma lógica cristã. Não que a lógica cristã seja de todo ruim, não é isso. Uma coisa é quando a gente estuda o cristianismo em termos, né, históricos, em termos também de instituição, em termos de comunidade também, nas comunidades das pessoas religiosas, que é outra coisa, né? Mas o discurso cultural que nós temos enquanto um país colonizado, né, enquanto países colonizados, é de uma ideia comum até muito um pseudo-amor, um pseudo-abnegação de si, né? Eu me dou, me sacrifico pelos outros, numa doação de si. Isso não necessariamente funciona, né? Então, essa ideia de comum, há, assim, um sequestro da ideia de comum pelos aspectos culturais e históricos que a gente não consegue pensá-los, assim, né? Então, a comunidade, né, a ideia do comum, comunidade, parece tão destituída de sentido, né? Apenas uma agregação de pessoas todas reunidas, ou então, né, cheias de ufanismos de uma vida boa em coletividade, ou um mito das origens perdidas que acontece também. Nós vamos, né, voltar lá para os antigos e tal, né? Lá sim que se fazia política. Ou mesmo algo do futuro, né? Uma teleologia, né? Ou a gente joga para o passado como uma origem daquilo que a gente foi, daquilo que a gente era, ou aquilo que a gente quer ser. E não consegue, de fato, refletir sobre o comum em Arendt sem cair nesses vícios históricos, né? E, claro, a gente sempre está buscando, no fundo, uma noção de consenso, né? Uma identidade de consenso. Né? Só talvez trazendo um exemplo, esses dias eu estava discutindo, né, sobre a dificuldade da ideia das representações sindicais, ou mesmo dos grupos que nos representam, né, seja enquanto professores e tal, né? Então a gente estava justamente discutindo ali, e aí o pessoal dizendo, não, todo mundo tem que fazer isso. Tá, mas a gente não discutiu isso para ser que todo mundo tem que fazer, né? E, não, mas se não for assim, a gente perde, porque a gente está tudo separado, a gente está tudo segregado. Tá, mas colocar um único modo de se organizar, um único modo de luta é complicado, exatamente porque não foi algo resultado de um longo processo de discussão. Só que o nosso mundo, daí tem o outro lado, né?
parece que a gente tem essa ânsia de tentar resolver o quanto antes, porque senão a gente vai ser, né, sugado por todos os processos destrutivos que nós estamos vivendo. Então, de um lado, a gente tem essa ânsia por esse consenso para podermos agir, mas, ao mesmo tempo, se a gente age, a gente passa por cima da pluralidade. Então, como isso é complicado, né, exatamente no contexto que a gente vive. O Esposito considera, né, que pensar em comunidade é exatamente assim, ir além dos fundamentos sociológicos, além do multiculturalismo, além do comunitarismo, além do intersubjetivo e comunicativo. Então, pensar comunidade é exatamente além, né, dos absolutos metafísicos. Então, de novo, né, comunidade não é um Gemeinschaft, né, da ideia do medieval, que a gente teria perdido, que a gente quer buscar, né, e nem aquilo que o ser humano deveria buscar em termos de futuro. O comum, exatamente, né, é sempre esse desafio de permanecer, né, ser juntos em comum, onde as singularidades realmente sejam plurais. A presença e a ausência, a proximidade, a distância, a potência e a impotência. Então, é uma pluralidade indefinitiva, né? Uma abertura fora de si uns com os outros. Pensando exatamente, né? Então, além de qualquer comunidade, acho que em Arendt a gente pode talvez, aqui trazendo talvez alguma forma de síntese, né? Então, comunidade e sujeito estão além dessa compreensão metafísica, né? Ou uma coisa absoluta. É sempre um acontecimento. E aí é que tá, o ser junto, o ser comum, ele vai ser possível na medida com que a gente estabelece uma real condição do aparecimento uns para os outros. Uma singularidade, então, que acontece por meio de palavras e ações que, de fato, habitam esse mundo. Citando Arendt, nada e ninguém existe nesse mundo cujo próprio ser não pressupunha um espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que aparece, existe no singular. Tudo o que é próprio para ser percebido por alguém. Não o homem, mas os seres humanos é que habitam este planeta. A pluralidade é a lei da Terra. E exatamente essa ideia da singularidade, que não é algo, né, que acontece isolado de outras pessoas, mas ela é um acontecimento real nessa possibilidade de aparecimento uns para os outros. Aqui eu trago outra, então, né, imagem de arte de rua, também do Equador. Esse quadro se chama Vigília, que a vigília é aquela situação no qual a gente aguarda por algo, mas a situação que a gente se encontra não é necessariamente algo muito bom, né? Existe ali, sim, uma sensação de impotência frente àquilo que acontece. Mas a vigília, ela traz uma noção também de estar atento, de estar atenta e de buscar exatamente perceber sinais possíveis de sair dessa situação e não simplesmente ser refém dessa situação. Só então trazendo aqui alguns apontamentos finais aqui, mas nada de fechamento, gente, só, né, para a gente pensar junto aqui. Bom, o que eu queria só propor hoje, assim, era justamente pensar que a gente tem o problema do sujeito e tem o problema do comum, né, da comunidade, do coletivo. Então, são duas esferas que a gente acaba sempre repetindo ou sempre almejando, desejando coisas que às vezes se tornam muito mais metafísicas ou processos sempre a priori ou a posteriori, ou mesmo que são necessários para o acontecimento político. E a gente acaba não conseguindo dar conta, muitas vezes, de enxergar na área como essas coisas elas são realmente um acontecimento. Né? Então, não dá para pensar um eu, nem um nós em termos ou metafísicos, ou mesmo idealizadores, utópicos, porque essas coisas acontecem em área. Então, não há receitas para a política, para a ação, para o estar juntos em área. A pluralidade, a gente tem percebido cada vez mais esse risco de cooptação, dessa pluralidade que vira discurso ou vira mercadoria, né, do próprio sistema econômico. A gente percebe em Arendt que agir em liberdade, muitas vezes, ela também é algo complexo, porque nós ainda temos relações de dependência, de necessidade, e sem a liberdade a gente não tem o real aparecimento das pessoas, porque elas estão numa relação assimétrica, uma relação de subordinação, uma relação de medo.
Então, é complicado exatamente pensar o eu, ou o nós, ou a singularidade, o comum, porque a gente não experimenta, né, plenamente esse espaço de liberdade e dificilmente a gente consegue visualizá-lo em termos reais, porque a gente acaba naturalizando as assimetrias. Claro que em Arendt a gente não pode, às vezes, pensar em coisas muito grandes, a gente tem que pensar nos encontros possíveis, nas relações possíveis, nos espaços possíveis. São espaços do compartilhamento, né, da presença das pessoas. Pensar a violência também é pensar essa violência que silencia, que aniquila, e que sim destrói as singularidades. E se destrói as singularidades, também destrói essas possibilidades da gente pensar o comum. Talvez em Arendt aqui, só largando uma última ideia, a ideia, então, talvez do ser pessoa, que é muito legal pensar em Arendt, né? Proso com persona, como ela vai fazendo o resgate histórico dessas palavras. Ser pessoa é quando eu sou vista e ouvida, quando eu vejo e quando eu também escuto outros. Então, eu vou acontecendo, né? A minha singularidade, ela acontece nesse encontro com outras pessoas. Então, eu vou sendo pessoa nesse encontro. E é essa constante busca do ser reconhecido, da presença, né? Ser vista, ser ouvida, ver e ouvir. É esse compartilhamento de biografias, essas possibilidades dos quens serem revelados. Claro que esses quens não estão prontos, eles estão também se descobrindo e acontecendo nesse momento. Mas fato é isso, talvez uma ideia final, né, de que o comum em Arendt não tem receita, mas o ser singular também não é algo fixo e pré-determinado. E em Arendt, o que a gente vê muito é que sim, política, pensar o que está acontecendo vale muito a pena, porque é exatamente um espaço onde a gente poderia realmente constituir um espaço de compartilhamento daquilo que nós somos. Né? Essa irredutibilidade da pluralidade é fundamental em todo e em qualquer momento em Arendt. Deu, gente, acabei. Obrigado, Kathleen. Maravilhosas as suas provocações. Eu acho que você traz muita coisa para nós pensarmos juntos, realmente louvável. E aí estamos abertos, né? O nosso horário já está um tanto avançado, mas eu acho que dá para fazer pelo menos um bloco de 3, né? E aí fica aberto para vocês se inscreverem. O Antônio já está inscrito. Os demais vão colocando, o Henry também, 2. E aí vai colocando aí que eu vou regrando aqui o chat. Só para lembrar, a ficha de frequência está aí do Google Forms, por favor, preencha, tá? Sobretudo quem deseja certificado, e também está o link da editora Vicenza, nossa parceira, para você se inscrever, vai ter acesso a um número, e quinta que vem vai ser sorteado um livro. E, Antônio, a palavra está com você, meu querido. Boa tarde, me escutam bem? Sim. Pronto, eu agradeço a Kathleen. Kathleen está em Osório, perto do litoral gaúcho. Foi formadora vizinha em São Leopoldo, do outro lado, e tenho vários colegas na Este. E foram momentos de debate, e o Expósito foi me apresentado na Este, por 2 colegas. Aí, nesse sentido, e um tema que está me interessando muito ao pensamento dele, como leitor da Arendt, é essa proposta que ele apresenta no livro dele, Comunidades. E eu estou com o livro terminando de ler, o Termos da Política dele, e ele está apresentando esses elementos também da biopolítica, mas também está apresentando esse contexto e a proximidade do conceito de liberdade, como ele defende propriamente um direito e não princípio. Eu acho que um dos temas que ele perpassa e que ele nos dá essa visão de comunidade é que assume no espaço de aparência esse contexto de liberdade como um direito. Aí daí meu questionamento, que um termo que me chama a atenção nele, não é propriamente dele, ele meio que dialoga com Agamben, mas um termo que me chama a atenção é que nesse novo momento do normal que estamos vivendo, esse conceito de comunidade, essa questão do exercício do espaço público, desse cidadão querer participar,
será que o vírus não está sendo essa grande potência dessa imunidade da liberdade? Aí é o que me chamou a atenção quando ele vem demonstrar que a democracia precisa de uma imunização. E, a meu ver, a própria liberdade, o agir político, aí aparece a potência boa, a potência positiva, que é a potência da liberdade como direito. Eu agradeço demais pela aula e agradeço pela tarde, agradeço ao Ricardo também por participar e nos dispor essa apresentação da Kathleen na tarde de hoje. Muito obrigado. Ok. Kathleen, querida, a gente pode colocar mais uma questão para fazer o bloco? Então, vamos aí, o Henry. A palavra é sua, Henry. Antônio, por gentileza, algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo visualizar a frequência. Você vê isso aí no chat, por gentileza? Henry, está com você a palavra, querido. Boa tarde, pessoal. Kathleen, parabéns. Você trouxe dois termos que eu desconhecia na área, que é o Koinon e o Idiom. Realmente eu nunca tinha ouvido falar e, cara, que riqueza, que palestra espetacular. Gostaria de antemão novamente agradecer ao professor Ricardo por poder participar dessas palestras maravilhosas. Te parabenizar novamente, Kathleen. Realmente a palestra foi de uma riqueza espetacular. Eu queria só tirar uma dúvida, boba até. Queria saber como, dentro da questão do ser da pessoa, enquanto o movimento do trabalho, que a Arendt traz uma divisão entre animal laborans e homo faber, um que é antipolítico e o outro que é apolítico. Como é que isso funcionaria dentro do Koinon e do Idiom? Como funcionaria dentro da palestra que tu trouxe? Bem, somente isso. Muito obrigado, pessoal. E um abração a todos. Bom, Kathleen, eu vou aproveitar e vou fazer uma última questão, mas para levantar a bola para ti também. Sim, você tocou... eu acho que costura a tua fala uma intenção subjacente, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Onde a luta identitária ela está na vanguarda, né? Hoje se luta como mulher, se luta como negro, se luta como índio, se luta como homoafetivo. Então, e isso é uma questão, está posta no mundo contemporâneo, não há como nós escaparmos dela. Essas lutas identitárias assumem um importante protagonismo no mundo atual. Todavia, me parece que reside aí nesse contexto toda uma disputa sobre a legitimidade dessas lutas. Tá? E aí, sem querer polemizar, mas tocando o dedo na ferida, eu te provoco no sentido em que medida a Arendt responde a isso, né, a essa luta identitária sem negar a pluralidade. Porque você trouxe uma citação que eu até me levantei para ir pegar ali, que na minha tese também está presente, fiquei muito feliz, mas eu não sei se isso é absorvido ou é acomodado com tranquilidade por todos nós que estudamos a Arendt, né? Mas Arendt diz nessa entrevista do Gauss, né, intercalada por ele, ela diz, se você é atacado na qualidade de judeu, é como judeu que você deve se defender, não como alemão, cidadão do mundo, nem em nome dos direitos humanos. E mais embaixo ela diz, pertencer ao judaísmo, porém, tornou-se manifestamente meu próprio problema, e meu próprio problema político. Claro que não se trata de uma questão reduzida ao social, à necessidade, é uma questão política, mas me parece que sim, uma tomada de posição identitária muito clara e que muito me agrada em Arendt. Mas você sabe de toda uma polêmica que corre a academia, né? E eu gostaria que você comentasse, né, qual é o lugar de Arendt nisso. É isso, meu amor. Obrigada, gente, obrigada, porque é que aqui são as coisas que mais me perturbam ultimamente em Arendt, assim, que eu tentei fazer um compilado, né, mas se me deixasse eu ia ficar falando até amanhã. Ai, que loucura, né? Mas, de fato, né, eu agradeço a todo mundo, assim, obrigada, né, e
E, de fato, o Esposito ali, exatamente, ele trabalha um pouco essa dimensão da ideia da comunidade, o que eu acho bacana, talvez, pensar aqui, tentando sintetizar um pouco para não me alongar muito, é uma dimensão de acontecimento, da ideia do acontecimento. Não dá para a gente colocar pressuposto e nem consequência da coisa, mas é aquilo que acontece. E aí o comum é o que acontece. E como a gente vai percebendo esse comum e se acontecendo junto. Ou seja, a gente se acontece junto com o acontecimento do comum. É doido pensar isso, né? É um negócio em movimento, assim, total, assim, gente. É uma loucura. Só que, por um lado, eu acho que é o mais bonito isso, né? Eu acho que é até mais do que a noção de direito, né? A noção de princípio, eu acho que se a gente pensasse o comum como princípio, a comunidade como princípio, ela fecha demais a gente, ela amarra demais, mas eu acho que é mais que direito em Arendt, assim. É aquilo que vai aparecendo conforme nós vamos aparecendo. Porque a gente só vai se dando conta real do comum quando a gente entende que a gente só é possível, né? A existência nesse mundo ela só é possível de forma compartilhada. Né? Então, eu só acho que colocaria essa coisa do acontecimento mesmo como algo fundamental e necessário. E claro, né, de fato, o que está acontecendo entre a gente, essa coisa, né, de toda a pandemia que nos separa em termos físicos, mas por outro lado a gente busca brechas de tentar se reunir, mas mesmo assim isso não é exatamente uma liberdade, a gente está cada vez mais condicionado, né, ao acesso tecnológico, então não é exatamente uma liberdade, né, mas o que a gente consegue talvez visualizar um pouco melhor, eu diria que a gente está enxergando melhor as feridas do que a solução delas. A gente está se enxergando, se percebendo, né? Eu acho que essa visualização daquilo que fere, daquilo que dói. E aí aquilo que dói a gente vai se percebendo que também dói em termos comuns. Né? Então, que nem agora pensando enquanto mulher, né? Cada vez mais eu enxergo o quanto é horrível ser mulher nesse mundo. Sabe? O quanto é algo que dá medo ser mulher nesse mundo, o quanto é, sabe, algo que a gente levanta com nojo porque a gente se sente tão impotente frente aos processos e tão solitária e tão cansada e às vezes a gente se reúne, mas mesmo assim parece sempre insuficiente, né? Então, o que eu acho que a gente percebe nessa situação de pandemia é justamente aquilo que dói, aquilo que destrói, de uma forma muito mais intensa do que a gente percebia antes nos processos cotidianos, né? Então, eu diria mais ou menos isso resumindo. Ai, o trabalho, ai, meu Deus, essa é uma discussão muito legal de se fazer em áreas, né? O trabalho, daí tem as discussões também com Marx, que são muito legais de se fazer, né? Que são longas, né? Os debates. Mas, de fato, é que é engraçado, né? A gente tem... que tá no sentido seguinte, né? Eu quero estar junto, eu também preciso estar junto, mas não no sentido de necessidade, né? Eu vou estar junto com as pessoas não por obrigação. E o ruim da nossa realidade no momento é que as nossas relações de trabalho, elas são sempre muito desumanas, são sempre, né, humilhadoras, sempre essa noção de patrão e o que trabalha, do explorador e do explorado. Então, é difícil se pensar política no sentido arendtiano nesse contexto que a gente vive nesse momento, né? Então, eu não diria que se a gente fosse fazer uma análise do que acontece com a gente em termos arendtianos, acho que não daria para fazer uma análise muito bacana e feliz e positiva acerca do trabalho. Mas o trabalho tem sido aquele espaço que, na verdade, nos rouba muito mais a nossa pessoa, a nossa possibilidade de aparecermos pelos outros, porque a gente precisa, né? A gente não é uma questão de liberdade. Né? Então, as nossas relações trabalhistas não são relações de liberdade, e, consequentemente, se não tem liberdade, não tem política. Né? Então, aqui no sentido arendtiano, para não me alongar muito, né? Mas o trabalho que a gente sente como esse espaço de exploração muito mais do que como espaço político, é isso, sabe? E, Ricardo, exatamente isso, é essa angústia entre as reclamações, as lutas, que são muito justas, que são muito válidas, que encontram essa dificuldade de se colocar, sabe? O que mais a gente enxerga essa dificuldade
dessas presenças ocuparem um espaço no mundo. Porque todo o nosso mundo, o jeito que a gente experimenta esse mundo, ele é roubado das pessoas. Ele interdita as pessoas, ele mata as pessoas, ele silencia, ou ele diz, não, tu tá louca, tu tá dizendo coisa que não existe, e na real a gente tá tentando dizer o que existe, né, o que acontece. E só que o que tá acontecendo e o que eu tô sentindo muito, assim, né, participando de vários movimentos, assim, né, especialmente de gênero, cada vez mais vai se fragmentando, que a gente não consegue enxergar o comum mais. E aí, o que a gente sente? A gente sente o poder da violência muito mais forte, muito mais estruturante, muito mais justificada em termos de discurso e em termos institucionais, estruturais, do que as nossas possibilidades de ação frente ao que está acontecendo. Né? Então, isso, essa reivindicação da pluralidade, mas a dificuldade do que é viver plural, e do que às vezes é também suportar a pluralidade do outro, porque às vezes ela não vai agradar, não está aí para agradar as pessoas, mas a gente, né, tem que então, né, criar um espaço de que essa pluralidade possa ocupar, mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vai sentindo uma fragmentação, e talvez, às vezes, eu lembro quando eu li a primeira vez os textos da Arendt ali de 68 contra os movimentos, né, o mesmo ali contra o feminismo, eu fiquei escandalizada, mas como ela me escreve isso? Por quê? E hoje eu entendo um pouco mais, assim, o que ela quis dizer, assim, no sentido de que se fragmenta, a gente perde a dimensão do comum. E é esse comum que a gente tem que construir e fazer acontecer de algum jeito. E claro, quando a Arendt diz, né, vou me defender aí enquanto, né, aquilo que eu sou atacada, é bem isso. Mas esse, enquanto eu sou atacada, não é unicamente uma coisa de propriedade privada, privativa dela. Aquilo é ela, aquilo constitui ela, o quem dela. E ela vai justamente lutar pelo espaço de presença desse quem. Só que o que acontece? As pessoas, às vezes, pegam a sua pluralidade e privatizam a sua pluralidade. Ela é minha e eu quero ser assim, tem que ser do meu jeito. E aí tentam impor essa né, individualidade sobre outras individualidades e a gente vai perdendo cada vez mais o comum. Né? Então é aquela coisa, se o meu quem é violado, eu vou lutar pelo espaço e pela presença do meu quem. Só que eu não posso jamais perder a dimensão em Arendt de que esse quem, ele também compartilha um espaço, ele também se transforma no encontro com as pessoas. Então não é um quem pronto, mas é um quem que também acontece. Tentando sintetizar, Ricardo, que eu tenho um monte de coisa para discutir, mas não vai longe. Tá ótimo, Kathleen, ótimo, ótimo. Bom, nós temos mais 12 minutos, né? Se pelo menos alguém tiver pelo menos mais uma provocação, ainda acho que dá para um último diálogo com a Kathleen sobre esse tema, né? Enquanto isso, o Antônio saiu, ok, e aí fiquem à vontade para se manifestar. Eu acho que o pessoal está dando por satisfeito. Kathleen, eu vou te agradecer mais uma vez o teu carinho, a tua disponibilidade. A gente sabe que todos nós estamos imersos numa carga de trabalho sem precedentes. Ontem, num momento mais delicado, eu vi uma pessoa comentar assim, e esses professores que estão ganhando dinheiro sem trabalhar, né? Meu Jesus, né? Não sei se foi um xiste ou se foi realmente uma crítica, mas de um modo ou de outro foi muito infeliz, porque nós estamos com uma carga de trabalho enorme, e sei que você não é diferente, e muito grato por você ter tirado esse tempo para nos provocar, nos iluminar com essas reflexões, e por engrandecer o nosso evento, e certamente a publicação que vai sair ao final, vai vir um texto maravilhoso seu, tá? Sinta-se abraçada e muito obrigado. Te passo agora para você fazer suas considerações finais e nós encerrarmos. Bom, eu que agradeço a possibilidade também de compartilhar, né, esses diálogos arendtianos, né, aquelas coisas que me incomodam, as coisas que a Arendt parece que está ali com um alfinete cutucando a gente, né? Não é isso, não é aquilo. E a gente tenta sempre enquadrar dentro das nossas teorias.
Mas eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que nesse momento, e aí vem a Arendt de novo com tudo, né? Se a gente fica sozinho, mesmo nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, a tendência é a gente cansar e não acreditar mais realmente nesse mundo que nós temos, né? Que é compartilhado. Então, toda a possibilidade de compartilhar palavras, compartilhar reflexões, da gente se encontrar, da gente se ver um pouco, né? E da gente se sentir presente, eu acho que é a nossa insistência de querer que o mundo persista, né? E esse é o espírito arendtiano, né? A gente quer que o mundo persista, a gente quer continuar entendendo esse mundo, buscando, e essa é uma atividade permanente, né? Até os nossos últimos dias, né? Então, muito obrigada também por esse espaço e também de compartilhar esses desejos arendtianos de querer que o mundo persista. Obrigada, gente. Ok, querida. Avisando ao pessoal, nós estamos aí com os links da frequência e da participação do sorteio do livro na próxima quinta, tá? Karen, a menina de Sobral, a moça de Sobral que pediu, tá aí o meu e-mail logo abaixo, pode entrar em contato. Meus queridos, muitíssimo obrigado, vocês são os resistentes, cheiro no coração. Faltam 6 para nós encerrarmos. Até dia 17 de dezembro ainda tem muita área de na veia. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.